Você sabia que Marina perdeu tudo aos 42 anos, emprego, casamento, autoestima, e estava considerando desistir da vida? Mas uma conversa de 5 minutos com uma criança de 8 anos em uma praça mudou completamente o rumo da sua história. O que essa menina disse foi tão poderoso que transformou Marina de uma pessoa sem esperança em alguém que hoje impacta milhares de vidas. Essa história real vai te mostrar exatamente como encontrar propósito mesmo nos seus momentos mais difíceis. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se essa introdução já despertou sua curiosidade, clica no botão de inscrever-se aí embaixo e ativa o sininho para não perder outras histórias que podem transformar sua vida. Agora vem comigo conhecer a história completa de Marina. Marina acordou mais uma vez às 5 da manhã, não pelo despertador, mas pela angústia que se tornará sua companheira fiel nos últimos 6 meses. A luz cinzenta do amanhecer filtrava pelas cortinas meio fechadas do pequeno apartamento em São Paulo, revelando pilhas de contas em atraso sobre a mesa da cozinha e fotografias empoeiradas de tempos mais felizes. Aos 42 anos, ela jamais imaginou que sua vida tomaria essa direção. Havia sido demitida da empresa multinacional onde trabalhou por 15 anos como gerente de projetos, vítima de uma reestruturação que dizimou metade do departamento. O que começou como um período de transição se transformou numa espiral descendente que parecia não ter fim. O apartamento, antes um lar aconchegante que dividia com o ex-marido Carlos, agora ecoava silêncio e solidão. O divórcio havia sido finalizado 3 meses após a demissão, quando as pressões financeiras e emocionais tornaram impossível manter qualquer semelhança de relacionamento saudável. Carlos levou consigo não apenas seus pertences, mas também a confiança que Marina tinha em si mesma. Sentada na beira da cama, ela observou o reflexo no espelho do guarda-roupa. A mulher que olhava de volta parecia uma estranha, cabelos desalinhados, olheiras profundas, ombros curvados pelo peso de uma tristeza que parecia ter se instalado permanentemente em seu peito. "Quem é você?", sussurrou para o espelho, mas não obteve resposta. As economias estavam acabando. Os amigos, cansados de conversas sempre centradas em problemas, começaram a se afastar sutilmente. As entrevistas de emprego se multiplicaram, mas sempre terminavam com aquela frase cortante: "Entraremos em contato." Nunca entravam. A cada dia que passava, Marina sentia como se estivesse caminhando por um túnel cada vez mais escuro, onde as paredes pareciam se estreitar progressivamente. A pergunta que a atormentava não era mais quando as coisas vão melhorar, mas sim por que continuar tentando. O propósito, aquela força vital que antes impulsionava seus dias, havia simplesmente desaparecido, deixando um vazio assombrador em seu lugar. Naquela manhã específica, enquanto preparava um café ralo, havia aprendido a economizar até nos pequenos prazeres, Marina tomou uma decisão que mudaria o curso de sua história. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que às vezes é preciso chegar ao fundo do poço para encontrar a força necessária para escalar de volta à superfície. Foi durante uma caminhada sem destino pelo bairro, uma das poucas atividades gratuitas que ainda se permitia, que Marina encontrou algo inesperado. Ao passar pela praça central, notou um grupo de crianças brincando enquanto suas mães conversavam animadamente em um banco próximo. O que chamou sua atenção não foi a brincadeira, mas sim uma garotinha de cerca de 8 anos sentada sozinha, observando as outras de longe. A menina tinha traços delicados e olhos grandes que refletiam uma melancolia estranha para sua idade. Vestia roupas simples mas limpas, e segurava um caderno surrado contra o peito. Algo naquele olhar tocou Marina profundamente, talvez fosse o reconhecimento de uma alma perdida encontrando outra. "Oi", disse Marina, aproximando-se com cuidado. "Você não quer brincar com as outras crianças?" A menina levantou os olhos, estudando Marina por um momento antes de responder com uma voz suave: "Elas não gostam de mim. Dizem que sou estranha porque gosto mais de escrever do que de correr." Marina sentiu o coração apertar. Sentou-se no banco ao lado da menina e perguntou: "E o que você escreve?" "Histórias", respondeu ela, seus olhos se iluminando pela primeira vez. "Histórias sobre pessoas que superam coisas difíceis. Minha avó sempre dizia que todo mundo tem uma história bonita dentro de si, só precisa ter coragem para contá-la." O nome da menina era Isabela,
e ela havia perdido a avó recentemente, sua maior inspiração e confidente. Morava com a mãe, uma enfermeira que trabalhava em 2 hospitais para sustentar a família depois que o pai as abandonou. Isabela passava muito tempo sozinha, preenchendo cadernos com histórias que ninguém mais lia. Enquanto conversavam, Marina percebeu algo extraordinário acontecendo. Pela primeira vez em meses, não estava pensando em seus próprios problemas. Estava genuinamente interessada na vida de outra pessoa, preocupada com seu bem-estar, querendo ajudar. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa em seu coração apagado. Você gostaria de me mostrar uma de suas histórias? Perguntou Marina. Isabela hesitou, mas depois abriu o caderno em uma página específica. A história era sobre uma princesa que perdeu sua coroa e teve que aprender que sua verdadeira força não vinha do ouro, mas da bondade em seu coração. A escrita era surpreendentemente madura para uma criança, cheia de sensibilidade e esperança. Isso é lindo, Isabela, disse Marina sinceramente. Você tem um talento muito especial. Foi nesse momento que algo clicou na mente de Marina. Durante anos, ela havia gerenciado projetos corporativos, coordenando equipes e resolvendo problemas complexos. Mas talvez houvesse outros tipos de projetos que precisavam de sua atenção, projetos humanos, como ajudar uma criança talentosa a encontrar sua voz. Quando se despediu de Isabela naquele dia, Marina carregava consigo algo que não sentia há muito tempo, um senso de propósito nascente, ainda frágil, mas definitivamente presente. Marina retornou à praça no dia seguinte, e no outro, e no próximo. Isabela sempre estava lá, às vezes escrevendo, às vezes apenas observando o mundo passar. Gradualmente, outras crianças começaram a se aproximar, curiosas sobre a Senhora das Histórias, como passaram a chamar Marina. Descobriu que muitas daquelas crianças tinham suas próprias lutas silenciosas. Havia João, de 9 anos, cujos pais brigavam constantemente e que encontrava refúgio nos livros da biblioteca. Sofia, de 7 anos, extremamente tímida devido a uma gagueira que a fazia evitar falar em público. E Miguel, de 10 anos, que cuidava dos irmãos menores enquanto a mãe trabalhava, assumindo responsabilidades pesadas demais para seus ombros pequenos. Marina percebeu que sua experiência profissional em gestão de projetos poderia ser canalizada de uma forma completamente nova. Ela começou a organizar pequenas rodas de conversa e atividades criativas com as crianças. Não era apenas sobre contar histórias, era sobre ensinar-lhes que elas próprias eram protagonistas de narrativas poderosas. Cada um de vocês tem uma história única, dizia Marina, sentada na grama da praça com seu pequeno círculo de ouvintes. E essas histórias são importantes, mesmo quando vocês acham que não são. Utilizando técnicas que aprenderá em workshops corporativos sobre liderança e comunicação, Marina adaptou dinâmicas para ajudar as crianças a expressarem seus sentimentos e sonhos. Criou jogos simples onde elas precisavam trabalhar em equipe, exercícios de imaginação que expandiam suas perspectivas, e momentos de reflexão que as ensinavam a valorizar suas próprias experiências. Isabela floresceu nesse ambiente. Sua timidez inicial deu lugar a uma confiança crescente conforme outras crianças começaram a apreciar suas histórias. Marina a incentivou a ler suas criações em voz alta, e gradualmente Isabela descobriu que tinha não apenas talento para escrever, mas também para cativar uma audiência. Sofia, com paciência e exercícios de respiração que Marina pesquisou online, começou a controlar melhor sua gagueira. João encontrou na escrita uma forma de processar as emoções confusas sobre a situação familiar. Miguel aprendeu que ser responsável não significava carregar o mundo sozinho, que pedir ajuda também era uma forma de força. As mães das crianças começaram a notar mudanças positivas em casa. Conversas durante o jantar se tornaram mais ricas, as crianças pareciam mais confiantes, e algumas até começaram a demonstrar interesse em atividades que antes evitavam. Dona Carmen, mãe de Isabela, procurou Marina um dia. Não sei o que você está fazendo, mas minha filha está diferente. Ela sorri mais, fala sobre o futuro com esperança. Muito obrigada, disse, com os olhos úmidos. Marina sentiu uma emoção profunda subir pelo peito. Pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo diferença na vida de alguém.
Não estava apenas consumindo ou sobrevivendo, estava criando valor, impacto, significado. Era um propósito que brotava naturalmente de sua capacidade de se conectar e servir outros. Mas o mais surpreendente era o efeito em sua própria vida. As manhãs já não eram mais um fardo a ser carregado, mas oportunidades de encontrar suas crianças e descobrir que novas aventuras o dia traria. 3 meses depois, o grupo informal de Marina havia se expandido para 15 crianças. A praça se tornará pequena para todas as atividades que ela havia criado, e algumas mães começaram a perguntar se não haveria uma forma de formalizar o trabalho. Marina se sentia lisonjeada, mas também apreensiva. Como poderia pensar em expandir algo quando ainda lutava para pagar o próprio aluguel? Foi Isabela quem plantou a semente de uma ideia que mudaria tudo. Marina, disse ela num dos encontros, você podia ensinar outras pessoas a fazer o que você faz conosco. Minha professora na escola disse que tem muitas crianças lá que estão tristes como eu estava. A sugestão ecoou na mente de Marina por dias. Ela começou a pesquisar sobre trabalho voluntário em escolas, programas sociais, organizações que trabalhavam com crianças em vulnerabilidade. O que descobriu foi um mundo inteiro de necessidades não atendidas e oportunidades para fazer a diferença. Marina decidiu se candidatar como voluntária em uma escola pública do bairro. A diretora, professora Helena, estava desesperada por ajuda. Temos 800 alunos e apenas 2 psicólogos escolares. Muitas dessas crianças enfrentam situações difíceis em casa, pobreza, violência, abandono. Elas precisam de alguém que acredite nelas, explicou. Marina propôs um projeto piloto, workshops semanais focados em desenvolvimento de autoestima e expressão criativa. Utilizaria todas as técnicas que havia refinado na praça, mas adaptadas para o ambiente escolar e grupos maiores. Professora Helena aceitou imediatamente. O primeiro workshop foi um desastre. As crianças eram mais velhas, mais desconfiadas, algumas francamente hostis. Marina havia subestimado a diferença entre trabalhar com crianças que vinham voluntariamente versus aquelas que foram enviadas para uma atividade extra. Algumas riram de suas dinâmicas, outras simplesmente se recusaram a participar. Marina saiu da escola naquele dia questionando se havia cometido um erro terrível. Talvez não fosse qualificada para esse tipo de trabalho. Talvez estivesse se iludindo ao pensar que poderia fazer diferença em uma escala maior. Mas quando chegou em casa e encontrou uma mensagem de Isabela, um desenho simples mostrando Marina rodeada por crianças sorridentes com a frase "Obrigada por nos ensinar que somos especiais", lembrou-se do porquê havia começado essa jornada. Marina passou a noite inteira repensando sua abordagem. Pesquisou técnicas específicas para trabalhar com adolescentes resistentes, leu sobre trauma infantil, estudou métodos de construção de confiança em ambientes desafiadores. Percebeu que precisava ganhar o respeito das crianças antes de poder impactá-las. Na semana seguinte, voltou à escola com uma estratégia completamente diferente. Em vez de começar com atividades fofas, abriu com uma pergunta provocativa: quem aqui já foi subestimado por um adulto? Todas as mãos se levantaram. Eu também, disse Marina. E é exatamente por isso que estamos aqui. O segundo workshop foi um sucesso. Marina havia aprendido que encontrar propósito não significa que o caminho será fácil, significa que você está disposto a persistir e se adaptar quando as coisas ficam difíceis. 6 meses depois de começar seu trabalho na escola, Marina olhou no espelho e viu uma pessoa completamente diferente. Não fisicamente, ainda tinha as mesmas rugas, os mesmos cabelos que começavam a mostrar fios grisalhos. Mas havia algo novo em seus olhos, uma luz que não existia antes, uma energia que parecia irradiar de dentro para fora. O trabalho voluntário havia se tornado o centro de sua vida. 3 vezes por semana na escola, 2 vezes na praça com seu grupo original, e agora também aos sábados em um centro comunitário que havia solicitado seus serviços. Marina descobriu que quanto mais se doava, mais recebia de volta, não em dinheiro, mas em algo muito mais valioso, significado. As mudanças não eram apenas emocionais. Marina havia desenvolvido habilidades que nem sabia possuir.
Tornou-se especialista em detectar sinais de depressão e ansiedade em crianças, aprendeu técnicas de aconselhamento básico, dominar métodos de ensino criativo que engajavam até os estudantes mais resistentes. Havia se tornado, sem perceber, uma educadora nata. Isabela, agora com quase 9 anos, havia se transformado em sua assistente não oficial. A menina tímida que conhecera na praça agora liderava atividades, ajudava outras crianças mais novas, e até havia começado a escrever um livro sobre como superar dias tristes. Seu progresso era um lembrete constante para Marina de que pequenas ações podem gerar transformações extraordinárias. Mas talvez a mudança mais significativa tenha acontecido em uma terça-feira comum, durante um workshop na escola. Marina estava trabalhando com um grupo particularmente desafiador de adolescentes quando Marcos, um menino de 13 anos conhecido por seu comportamento agressivo, quebrou. "Por que você se importa com a gente?", perguntou ele, com lágrimas nos olhos. "Todo mundo desiste da gente. Os professores, nossos pais, todo mundo. Por que você é diferente?". Marina parou tudo o que estava fazendo. Sentou-se no chão, no mesmo nível dos adolescentes, e respondeu com total honestidade: "Porque vocês me salvaram. Eu estava perdida, sem propósito, achando que minha vida não importava. E então conheci vocês e descobri que importamos uns para os outros. Vocês me deram um motivo para acordar de manhã." O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que Marina havia experimentado. Não era desconforto ou resistência, era contemplação, conexão, entendimento mútuo. Naquele momento, Marina percebeu algo profundo: encontrar propósito não era sobre ela ajudando outros de uma posição superior. Era sobre reconhecer a interdependência humana, sobre entender que curamos juntos, crescemos juntos, encontramos significado juntos. Marcos se aproximou depois da sessão. "Professora Marina", disse ele, as crianças insistiam em chamá-la assim, embora ela não fosse oficialmente professora, "eu quero te contar uma coisa. Meus pais brigam todo dia, e eu sempre pensei que era por minha causa. Mas você nos ensinou que nós não somos responsáveis pelos problemas dos adultos. Isso mudou tudo para mim." Caminhando para casa naquela noite, Marina refletiu sobre a jornada que havia percorrido. 12 meses atrás, estava no fundo do poço, sem esperança, sem direção. Agora, tinha clareza sobre seu propósito de uma forma que nunca havia experimentado, nem mesmo nos dias de maior sucesso profissional. O propósito, ela percebeu, não era algo que se encontra, é algo que se constrói, dia após dia, através de escolhas conscientes de como queremos impactar o mundo ao nosso redor. A vida de Marina tomou uma direção inesperada quando o professor Helena a chamou para uma conversa séria. "Marina, preciso te fazer uma proposta. A Secretaria de Educação está buscando consultores para desenvolver um programa de apoio socioemocional para toda a rede municipal. Seu trabalho aqui tem sido extraordinário. Gostaria que você considerasse se candidatar." Marina ficou atônita. 1 ano atrás, não conseguia nem uma entrevista de emprego. Agora, era convidada a ajudar a moldar política educacional para milhares de crianças. Mas a oportunidade também trazia medos antigos à superfície: e se ela não fosse qualificada o suficiente? E se falhasse em uma escala muito maior? Isabela, que havia se tornado sua confidente mais sábia apesar da pouca idade, ofereceu uma perspectiva que Marina não havia considerado. "Marina, você sempre nos ensina que crescimento vem quando a gente aceita desafios que nos assustam um pouquinho. Talvez seja sua hora de seguir seu próprio conselho." Marina decidiu se candidatar, mas não sem se preparar intensivamente. Matriculou-se em cursos online sobre psicologia educacional, desenvolvimento infantil e gestão de programas sociais. Passou noites estudando teorias que antes lhe pareciam abstratas demais, mas que agora ganhavam vida através de sua experiência prática. O processo de seleção foi rigoroso. Marina competia com psicólogos, pedagogos e assistentes sociais com décadas de experiência acadêmica. Durante a apresentação final, ela fez uma escolha arriscada: em vez de focar apenas em teorias e metodologias, contou histórias reais das crianças que havia impactado.
Falou sobre Isabela descobrindo sua voz, sobre Marcos aprendendo que não era responsável pelos problemas familiares, sobre Sofia superando sua gagueira. Explicou como cada criança havia ensinado algo sobre resiliência, esperança e a capacidade humana de transformação. Dados e estatísticas são importantes, disse Marina ao comitê de seleção, mas atrás de cada número existe uma criança real, com sonhos reais, que precisa de alguém que acredite em seu potencial. Meu trabalho me ensinou que impacto verdadeiro acontece quando combinamos técnica com coração genuíno. Marina conseguiu a posição. Mais do que isso, foi convidada a liderar o programa inteiro. Pela primeira vez em mais de um ano, teria uma renda estável novamente. Mas o dinheiro, embora importante, não era mais sua motivação principal. O primeiro desafio foi recrutar e treinar uma equipe de facilitadores que pudessem implementar o programa em escolas por toda a cidade. Marina decidiu começar com pessoas que, como ela, haviam enfrentado adversidades significativas, profissionais em transição de carreira, pais que haviam superado dificuldades, jovens universitários apaixonados por justiça social. Nós não estamos procurando perfeição, explicava Marina durante as entrevistas. Estamos procurando pessoas que entendem que força real vem de superar fraquezas, que sabem que vulnerabilidade é o berço da conexão autêntica. A equipe que Marina montou era diversa, talentosa e profundamente comprometida. Durante os treinamentos, ela compartilhava não apenas técnicas profissionais, mas também sua própria jornada de descoberta de propósito. Queria que cada membro da equipe entendesse que estavam participando de algo muito maior do que um simples programa educacional. Nós estamos plantando sementes de esperança, dizia Marina. Algumas vão florescer imediatamente, outras podem levar anos para mostrar resultados. Mas cada semente importa, cada criança importa, cada momento de conexão genuína importa. O programa foi lançado em 50 escolas simultaneamente, impactando mais de 15.000 crianças no primeiro ano. Marina havia encontrado uma forma de multiplicar seu impacto sem perder a essência pessoal que tornava seu trabalho especial. 2 anos depois de seu primeiro encontro com Isabela na praça, Marina estava no palco de um auditório lotado, recebendo um prêmio municipal por inovação em educação. Enquanto segurava a placa, seus olhos procuraram a audiência até encontrar um pequeno grupo especial na primeira fileira, suas crianças originais da praça, agora crescidas e orgulhosas. Isabela, com quase 11 anos, havia acabado de publicar seu primeiro livro de contos infantis através de uma editora local que conheceu o trabalho de Marina. Sofia se tornará uma das oradoras mais eloquentes de sua escola, superando completamente a gagueira. Marcos estava mentorando crianças mais novas, usando suas próprias experiências para ajudar outros que enfrentavam situações familiares difíceis. Durante seu discurso de agradecimento, Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. Há 2 anos, eu estava convencida de que minha vida havia acabado. Perdi meu emprego, meu casamento, minha autoestima. Sentia que não tinha nada a oferecer ao mundo. Mas descobri algo fundamental: propósito não é algo que encontramos quando nossa vida está perfeita. Propósito é algo que construímos exatamente quando tudo parece estar desmoronando. Marina contou como suas piores experiências se tornaram suas maiores forças. A dor da rejeição profissional a ensinou empatia com crianças que se sentiam excluídas. A solidão do divórcio a fez valorizar cada conexão humana genuína. A insegurança financeira a ensinou a encontrar riqueza em relacionamentos e impacto social. O que aprendi, continuou Marina, é que propósito não é sobre grandeza externa. É sobre ser útil onde você está, com o que você tem, para quem precisa. Às vezes isso significa impactar milhares de pessoas. Às vezes significa apenas sentar ao lado de uma criança solitária em uma praça e perguntar sobre seus sonhos. Depois da cerimônia, Marina foi procurada por dezenas de pessoas querendo saber como poderiam encontrar seu próprio propósito em meio a dificuldades. Ela sempre respondia da mesma forma: comece perguntando não o que eu posso ganhar, mas como posso servir. Não o que está faltando na minha vida, mas o que posso oferecer com o que já tenho. Uma jovem mãe se aproximou com lágrimas nos olhos. Estou desempregada há 6 meses, com 2 filhos pequenos, me sentindo inútil.
Como você conseguiu ver esperança quando tudo parecia perdido? Marina segurou as mãos da mulher e respondeu: eu não consegui ver esperança. Eu construí esperança, dia após dia, escolha após escolha, ato de serviço após ato de serviço. E você também pode. Comece pequeno, comece onde está, comece hoje. Naquela noite, em seu apartamento, agora decorado com desenhos e cartas das centenas de crianças que havia impactado, Marina abriu um caderno novo. Havia decidido escrever um livro sobre sua jornada, não para se autopromover, mas para que outras pessoas em momentos escuros pudessem encontrar um mapa para sair do túnel. Na primeira página, escreveu: para Isabela, que me ensinou que toda pessoa tem uma história bonita dentro de si. E para toda pessoa que ainda não descobriu qual é a sua. Marina havia aprendido que propósito não é um destino que se alcança, mas uma jornada que se vive. E essa jornada não termina quando encontramos nosso propósito, ela apenas se aprofunda, se expande, se torna mais rica e significativa a cada dia. 3 anos após aquela manhã sombria quando Marina acordou sem esperança, ela estava de pé em sua nova casa, um espaço maior que havia alugado para acomodar as reuniões regulares com as famílias das crianças do programa. A sala de estar havia sido transformada em uma pequena biblioteca com livros doados pela comunidade, e as paredes estavam cobertas de fotos, desenhos e cartas de gratidão. O programa de apoio socioemocional que Marina liderava havia se expandido para 200 escolas e estava sendo replicado em outras cidades. Mais importante que os números, porém, eram as histórias, milhares de crianças que haviam descoberto sua própria força, suas próprias vozes, seus próprios propósitos em formação. Isabela, agora com 12 anos, havia se tornado coautora do livro de Marina, contribuindo com a perspectiva das crianças sobre superação e esperança. O livro Do Fundo do Poço ao Propósito estava ajudando pessoas em todo o país a encontrar significado em suas próprias lutas. Naquele sábado especial, Marina organizou um encontro de todas as suas primeiras crianças, o grupo original da praça que havia iniciado sua jornada de transformação. Elas agora tinham entre 10 e 15 anos, mas ainda se reuniam mensalmente para compartilhar seus progressos e desafios. Contem para mim uma coisa nova que aprenderam sobre si mesmas este mês, pediu Marina, como sempre fazia. Marcos, agora com 16 anos e líder estudantil em sua escola, compartilhou: aprendi que posso usar minha própria história para ajudar outros meninos que estão passando pelo que passei. Comecei um grupo de apoio na escola para filhos de pais divorciados. Sofia, com 10 anos e uma confiança impressionante, disse: descobri que quando ajudo outras crianças tímidas a falarem, eu me torno ainda mais corajosa. É como se a coragem se multiplicasse quando a compartilhamos. Isabela sorriu e olhou diretamente para Marina: aprendi que você não precisa esperar ser adulta para ter um propósito. Posso fazer diferença agora, na minha idade, do meu jeito. Marina sentiu o coração transbordar de orgulho e gratidão. Essas crianças haviam se tornado muito mais do que beneficiárias de um programa social, eram agentes de transformação em suas próprias comunidades, multiplicando a luz que haviam recebido. Depois que as crianças partiram, Marina se sentou em sua poltrona favorita com uma xícara de chá e refletiu sobre o caminho percorrido. Havia momentos em que ainda se assombrava com a magnitude da transformação, não apenas a sua própria, mas de todos que haviam sido tocados por esta jornada. Seu telefone tocou. Era Dona Carmen, mãe de Isabela, ligando para dar uma notícia: Marina, Isabela foi selecionada para representar nossa região em um concurso nacional de jovens escritores. E ela fez questão de dedicar a inscrição a você, que me ensinou que toda criança tem uma história importante para contar. Depois de desligar, Marina caminhou até a janela e olhou para a praça onde tudo começou. Havia novas crianças brincando lá, novas histórias se desenrolando, novos potenciais esperando para serem descobertos. Pensou em quantas pessoas naquele momento estavam exatamente onde ela estava 3 anos atrás, perdidas, sem esperança, achando que suas vidas haviam acabado. Pegou seu caderno e escreveu uma carta para essa pessoa imaginária, mas muito real. Querida pessoa em dificuldades. Se você está lendo isto, provavelmente está passando por um dos momentos mais escuros de sua vida. Talvez tenha perdido um emprego, um relacionamento, a confiança em si mesma.
Talvez se sinta inútil, rejeitada, sem propósito. Quero que saiba que seu vale escuro não é seu destino final, é o berço de sua maior força. Seu momento de maior vulnerabilidade pode se tornar a fonte de sua maior contribuição ao mundo. Propósito não é algo grandioso que acontece para pessoas especiais. É algo simples que construímos através de pequenas escolhas diárias de como queremos impactar o mundo ao nosso redor. Comece onde está. Use o que tem. Faça o que pode. Procure uma forma de ser útil, mesmo que pareça insignificante. Conecte-se com uma pessoa, ajude em uma causa, ofereça um talento. E lembre-se, você não está procurando apenas encontrar seu propósito. Você está descobrindo que você é o propósito que o mundo estava esperando. Com amor e esperança. Marina. Enquanto terminava de escrever, Marina sorriu ao perceber que havia encontrado uma nova missão: ajudar adultos em crise a descobrir que seus momentos mais difíceis podem se tornar a porta de entrada para suas contribuições mais significativas. A luz no final do túnel não era apenas um destino a ser alcançado, era uma luz que se multiplicava a cada pessoa tocada, a cada vida transformada, a cada momento em que escolhemos servir em vez de apenas sobreviver. E essa luz continuaria brilhando, através de Marina, de Isabela, de Marcos, de Sofia, e de todos que descobrissem que propósito não é algo que encontramos, mas algo que construímos, juntos, um dia de cada vez.